Olá, aqui é o Caleb e eu sou um maluco pela feira da USP. Oi, eu sou a Juliana e o Natal está chegando. Oi, meu nome é Luana e saudade de quando a minha maior preocupação era se iria ou não chover na festa do livro da USP. A resposta é sim, ia chover. E muito, né? E a gente ia ter que pensar em como levar os livros do ponto A ao ponto B sem estragar tudo. E você está escutando? O nome Do livro! Aê! E... A nostalgia, ela é muito perigosa, né? Porque ela é muito rasteira, né? Ela esconde o que era ruim e ela coloca um verniz, né? Nessa memória ruim pra falar assim, pô, será que eu tô com saudade disso? E eu lembrei que na feira da USP, na última, é montado umas tendas e assim, choveu muito, mas assim, não foi muito, não foi pouco, foi muito, assim, muito. E aí você tá lá parado, lá dentro. E aí o que isso estimula? A comprar mais livros, né? Então... Não, e começou a ter goteira em algumas editoras, foi uma coisa assim, não tava tão seguro assim. Foi, grande momento. E você escutava, trovão do lado de fora, assim, foi um negócio... Porque a preocupação da Lu faz sentido, porque a USP notoriamente é conhecido por um lugar que tem muita árvore, né? Então, assim. Não, e né? é um pântano, né? Ela é baixa e molhada e do lado do rio, assim. Ela era um pântano, realmente. E normalmente acontecia em dezembro, que era o verão, começo do verão já, né? Eu lembro na última festa, eu com o pôster da Antofágica, eu ganhei um pôster da Antofágica. E chovendo, e eu pensando, meu Deus, e agora o que fazer com esse pôster? Como fazer para ele não molhar? Como é que eu faço para chegar até o ponto de ônibus? Então era uma questão. A última feira, né, no caso 2019, longínquo, 2019. Já parece outro universo, né? Deixa claro que a gente tá falando da feira presencial, né? Então, só pra... Exato. Né? Ano passado teve a online, né? Isso. Não, assim, ainda sobre 2019, eu lembro que, já começando a contar a história, né? A gente recebeu um aviso, né? Eu trabalhei na feira da USP. A gente recebeu um aviso que no domingo não podia ficar carros ali na raia, né? Que é a de trás, né? Só pra gente desenhar mais ou menos o que foram os últimos anos, o pessoal montava 3 tendas, que em algum momento virou uma só, né, com as saídas no meio, mas essas 3 tendas onde as editoras ficavam, então era uma rua muito grande. É uma rua entre 2 avenidas, né? Ela fica perpendicular a 2 avenidas, que são 2 avenidas importantes dentro do campus da USP, né? Uma que dá na Praça do Relógio e a outra que dá, são nas raias ali da USP, que é o que faz a ligação, meio que quase uma parte do campus ali por trás. E ia ter uma maravilhosa maratona nas raias. E aí o ônibus não entrava também, porque travou tudo de um lado e do outro. E aí o ônibus parava muito lá para trás da Praça do Relógio, então assim, era uma longa caminhada para você vir. Eu só pensava em voltar carregando os livros nessa caminhada, então a organização calhou de estar tudo junto, foi uma delícia. Foi a primeira vez que a Feira da USP foi de domingo, né? Normalmente era de quarta a sexta, e depois eles ampliaram para sábado, e depois, em 2019, eles resolveram fazer domingo, e foi um inferno, porque não entra ônibus na USP de domingo. Não, mas entrou. Liberar a prefeitura, enfim, solicitaram, mas assim, aí o ônibus parava a 1 quilômetro de distância. Eu lembro da feira do último ano também presencial, de eu estar no meu trabalho, indo para a faculdade e o Caleb me ligar pedindo para eu comprar um cadeado. Você lembra disso, Caleb? O Caleb falou, tem algo muito importante aqui que eles estão fechando com arame, eu preciso de um cadeado, compra um cadeado para mim. E o que era o arame? O que o arame estava segurando, Caleb? Por favor. A porta de um caminhão com os livros que a gente deixava estacionado ali atrás, porque daí virava o estoque, né? Então eu tava trabalhando para algumas editoras e aí o que acontece? A gente alugou um caminhão, o caminhão ficava lá pra gente, precisava de estoque, a gente repunha na hora, né? E na hora de fechar, a galera, eu não sei, ninguém pensou, ninguém comentou. E aí o cara me virou e falou assim, não, mas a gente tá usando esse arame aqui. Aí eu falei assim, não, cara. Eu falei, não, velho. Tipo, você quer me falir. Eu falei assim,
Eu falei, não, cara. Eu falei, você tá falando sério? Ele falou, não, cara, é porque, não sei, o cara não usa o cadeado na tranca de abrir a porta, né, da parte de carga, né? Aí eu liguei pra pessoa que eu sabia que tava vindo, que eu podia. Eu falei, Da série pedidos inusitados, né? Você acha que vai ser uma garrafa d'água, né? Coitado, tá lá com sede, trabalhando na feira da... Um chá de camomila, talvez, né? Pra dar uma acalmada. Esse ano foi um pouco insano, assim. Mas a gente tá se adiantando, porque tem gente que não conhece a festa da USP. Porque é festa do livro, não é feira da USP, é festa do livro. É festa do livro, é festa do E livro. a gente aproveita e explica aqui o que vai ser o episódio de hoje, né? Que isso aqui tá virando bagunça. É, exatamente. A gente já entrou, Exato. Né? A festa do livro da USP, que está na sua 23ª edição. Né, por conta da pandemia, ela foi para online, né? Normalmente ela era presencial aqui no campus da USP, São Paulo. Enfim, a gente já foi muitas vezes, a gente vai contar algumas histórias, depois dar algumas dicas, né? Falar um pouquinho sobre a feira, que é uma festa mesmo, assim, para mim é uma festa. Eu sempre gostei muito de ir. Vamos começar por aí, né? E falar só que o episódio, né, lá no nosso grupo de apoiadores, a gente começou a falar um pouco da festa do livro, né? Ela vai acontecer agora de 8 a 15 de novembro, né? Dá para acessar pelo site da EDUSP, né? Imagino que vocês já estão sabendo, mas é festadolivro.edusp.com.br, e aí a gente vai contar um pouco das histórias, um pouco do que a gente já presenciou e dar algumas dicas, passar por algumas editoras de, sei lá, fazer uma recomendação, não é muito aprofundada, não tem o selo, o nome do livro, mas vai com a gente que vocês passam de ano, a gente é legal. Porque desde o ano passado, né, a festa está acontecendo online, então ficamos tristes porque perdemos o presencial e a bagunça que a gente gostava, mas, por outro lado, pessoas de outros lugares estão podendo comprar, né? Democratizou um pouco, né? Isso, ter os 50% de desconto, que é a tradição da feira, né? Uhum. Eu acho que antes da gente falar um pouco das nossas histórias pessoais com elas, assim, que acho que são mais longas e tal, eu acho que é importante então explicar de onde vem a ideia, né, da Feira da USP, da Festa do Livro, né, que é uma iniciativa da EDUSP, que é a editora da USP, né, que eles têm livros acadêmicos, tem bastante coisa legal, inclusive. Quem quiser dar uma olhadinha, eles têm um catálogo bem legal também. Assim como várias outras editoras universitárias, né, que participam todo ano da Feira da USP. Então é um momento muito legal de conhecer as editoras. Eu gostava de passar na mesa das editoras acadêmicas para ver coisas que eu não conhecia, porque, né, são coisas que a gente acaba não tendo tanto acesso. A Feira da USP, então, ela foi criada, né, pela EDUSP. Ela começou a acontecer no vão do prédio de História, da História da USP. Quem não conhece o campus da USP, o prédio da História, ele tem um vão livre razoavelmente grande, não chega a ser um vão livre do MASP, tá, gente? Que é o maior vão livre da América Latina, mas assim, é um vão livre razoável, né? Tem umas rampas no meio, mas de resto tem um espaço legal. E as editoras se espalhavam por ali, mas depois de um tempo, esse vão livre foi ficando muito pequeno para o tamanho do evento, porque foi ganhando uma proporção muito grande. E tinha uma questão da dificuldade de sinal lá também, né? Sinal de internet, quando começam os cartões, né, as máquinas de cartão por internet e tudo mais. Mas começou, então, no vão livre. E qual que era a ideia dessa festa do livro? Era justamente, né, dar aos estudantes e à comunidade universitária ali, né, da região, essa oportunidade de comprar livros dos seus próprios cursos com 50% de desconto, com um desconto bacana para que eles pudessem usar durante o seu estudo. Então, as primeiras feiras, elas eram com um livro, com um editor, muito mais editoras, né, até pela limitação de espaço,
ela tinha muito mais livros técnicos, livros de selos acadêmicos. Ela era muito voltada realmente a esse público, né? Óbvio que já tinha coisas de literatura, né? A 34 acho que tá lá desde da primeira edição. Mas era muito nisso, né? Porque são livros que são pedidos na faculdade de letras, então assim, são, né? Então, assim, você não ia encontrar, tipo, hoje em dia que você encontra editoras mais voltadas a best-sellers ou coisas mais diferentes, né? Então tinha muita coisa mais voltada a clássicos, então tinha algumas editoras que iam, né, na feira, mas ela era muito mais voltada a esse meio acadêmico. E eu acho, eu não sei se as outras universidades têm, aí eu gostaria até que vocês me falassem, a USP tem umas coisas de permanência universitária, alguns programas de permanência universitária, que além de auxílio, enfim, quem não pode, enfim, morar no CRUSP, né, que é a residência universitária, porque o CRUSP é um espaço super limitado, às vezes eles dão alguns auxílios de aluguel, auxílio para alimentação, enfim. E um dos auxílios é auxílio para comprar livros. Alguns alunos da USP, né, enfim, tem todo um processo seletivo super, sabe, rígido e tudo mais, mas algumas pessoas ganham esse auxílio para fazer compras de livros. E você tem um período para comprar, então você tem, acho que até 6 meses. Você pode até juntar alguns meses desse auxílio, mas em 6 meses você tem que justificar os seus gastos com os livros. E aí você pode, né, no caso, ou comprar nas livrarias da EDUSP, que algumas, né, faculdades dentro do campus da USP têm essa livraria, que tem os livros da editora EDUSP, mais de outras editoras, e durante a feira da USP também você podia comprar, né? Você precisava da nota, você precisava, enfim, depois comprovar esse gasto. Então também, tipo, era para incentivar essa compra por esse auxílio, né? Enfim. Então meio que começou daí a feira da USP e ela foi crescendo, crescendo, crescendo. Foi depois para outros lugares e hoje em dia está nessa grande tenda que o Caleb falou. Então foi ampliando o público, né? Começou a ser anunciado em outros lugares, então, né, não se restringe mais a esse público da universidade, enfim. Mas ainda tem uma preocupação de diálogo com essa comunidade universitária, né? Então, tipo, ela não é livre para todas as editoras, vamos dizer assim. Não consigo pensar em tantas que não estão, mas acho que tem uma restrição agora que também fica uma restrição por conta do espaço, né? Pensando não hoje na edição online, né? Mas com as tendas lá tem uma limitação de tamanho também, né? Já que a festa do livro tem muito mais, vocês têm muito mais história e ela tem muito mais significado para vocês. Hoje eu tô de alívio cômico aqui no episódio. Vocês lembram a primeira festa do livro que vocês foram na USP? Ixi, nessa Juliana tem mais história. Eu tô falante hoje. Bom, mas é que eu que introduzi o Caleb, né? Depois ele vai falar um pouco sobre isso. Mas foi mais ou menos assim. Eu fiz o colegial com uma grande amiga, né? Que a gente é amiga até hoje, a Carol. E aí ela entrou na USP, né? Na faculdade. E eu não. Eu fui fazer outra universidade. Mas enfim, direto ela vinha, vem passar a tarde comigo, vem comer no bandejão, porque eu morava perto da USP, né? E nesse primeiro ano, a gente ia passear, vamos andar de circular. Enfim, eu sempre gostei muito da estrutura da USP. A USP é muito legal, sabe? Tem tudo lá dentro, tem as bibliotecas. A vida realmente não estava tão ocupada, né? Vamos passear de circular. Eu queria destacar essa frase também. Só um parênteses aqui que eu acho que é válido. Ali do metrô Butantã, para quem vai para USP, né, do metrô Butantã é muito próximo, dá para você ir andando, se você for ficar mais ou menos próximo, né, pensando que a educação, a pedagogia e a letra são muito próximas da entrada, né, principal ali do portão 3. São 2 ônibus, né, um te deixa na porta da letras, ali na história, né, e o outro, porque quantas vezes eu peguei errado, e aí, puta, eu fui dar um rolê pela USP. Eu tava pensando nisso também, ó, eu não sei
Eu não sei se todo mundo tem ideia, mas a USP é imensa. Assim, o ônibus roda ali dentro para sempre. Existem muitos estudantes que entraram no circular e nunca mais foram vistos, estão até hoje perdidos lá, nunca mais conseguiram sair. Rodando. A USP é labiríntica, eu já resgatei muitos amigos meus que estavam entrando na USP, sabe, pela primeira vez. Então, passear de circular eu acho de uma coragem, assim. Exatamente. Antes era o circular funcionava assim. Porque, enfim, meu irmão estudou na escola de aplicação, eu acho que eu falei já disso, né? Então eu sempre gostei, eu brincava antes quando podia, né? Porque aí depois a USP começou a fechar, a gente ia andar de bicicleta. Eu moro relativamente perto, eu moro fora de mão para ir para a USP, eu tenho que pegar 2 ônibus para ir para a USP, mas eu moro muito perto dela. Então eu ia andar de bicicleta, meu irmão fazia escola de aplicação, então tinha o CP-USP, eu lembro uma época que eu consegui, por sorteio, fazer ginástica na CP-USP quando era criança, não natação, né, natação era mais difícil, mas depois eu fiz natação dentro da USP, ou seja, eu gosto muito do campus da USP, assim, eu acho um lugar muito bacana. E o circular era assim, ele não tinha catraca o ônibus, então você entrava e circulava. Era assim que funcionava antes, né? Agora você tem que ter a carteirinha da USP para não pagar o circular, enfim, antes era de graça, você ficava rodando lá dentro, rodando, vai no museu de biologia, enfim, era tudo de graça, então eu fui passar algumas tardes com ela lá e os amigos, e aí ela falou, Ju, não, ela não chama de Ju, ela chama pelo meu apelido, enfim, vou até que revelar aqui, Hanson. Hanson, vai ter uma feira do livro, vamos que vai ser legal. E aí foi a primeira vez, acho que foi em 2004 a primeira vez que eu fui pra feira da USP. Só uma coisa, a feira da USP começou tá no ano 23, então ela começou em 99, a Juliana, 5 anos aí. Eu não sei como vocês conseguiram seguir a história adiante. Qual era seu apelido, Ju? Obrigado, Luana, Enfim, meu apelido é Hanson. E aí... O jovem que tá nos ouvindo agora, talvez ele não conheça essa banda de música pop. Maravilhosa. Maravilhosa, de 3 irmãos, que notoriamente ficaram conhecidos por terem muitos filhos, agora recentemente. Muitos filhos. E serem meio de direito, que é um pouco assustador também. É mesmo, Ju? Muito. Deus que me livre, Caleb. Graças a Deus eu larguei dessas drogas. Eu achei que eles só fossem meio religiosos do tipo, não. Sabe, tipo multiplicável, sabe? Essa parte eu vou cortar do episódio porque já basta de tristeza, gente. Vamos. Não, gente, tipo, um era tipo, por que a gente tem que ficar sem se encontrar durante a pandemia? Eu quero fazer ação de graças e rezar com a minha família. É que aparentemente a família deles são 230 pessoas, né? Isso que eu ia falar, já é uma aglomeração, né? Por si só. Sim. Mas agora eu peguei ranço, não quero mais falar dos Hansons. Não, vai. exatamente. Vamos lá. Mas esse de fato é o apelido da Juliana há muitos anos. Não, é meu apelido até hoje entre meus amigos e dessa fase do colegial, né? Enfim, mas dessas drogas eu larguei logo. Enfim, e aí eu fui lá em 2004. 2004 comprei meu primeiro 34, que não li até hoje. Qual foi, Ju? Foi O Idiota, do Dostoiévski. Foi meu primeiro livro da 34. Que intelectual, hein? 2004? 2004 eu tava lendo o Código da Vinci, bicho. E se divertindo muito mais. Achando aquilo revolucionário, não. Eu também. Inclusive li pra faculdade o Código da Vinci. Teve uma professora que pediu pra gente ler pra Juliana, faculdade. eu tava lendo por diversão, Juliana. Não vem com essa de... eu também me diverti. Li na faculdade de jornalismo. Que conversinha. Não, mas enfim, a gente foi com os amigos da minha amiga Carol, aí começa a coisa tipo, cada um compra um Dostoiévski, a gente compartilha, enfim, aí eu comprei, risos. Mas enfim, os amigos da Carol, que são amigos dela até hoje, que eu os conheço, são pessoas legais, enfim, mas a gente obviamente não fez esse intercâmbio de livros. Pô, só uma coisa, se vocês fizessem hoje juntos, vocês podiam formar aquele box de 23 livros que a 34 lançou das obras do Dostoiévski, que hoje vocês podiam estar tipo, olha só. Sim, realmente. Bom, e aí todo ano eu comecei a ir e levar pessoas. Aí eu levei a minha tia,
né? Minha tia que morava comigo, que eu já falei dela, acho que no meu nome da leitora, que era a tia Jussara, que gostava muito. Só que assim, a tia Jussara, aí ela foi uma vez e depois ela só mandava a lista e o dinheiro pra mim, porque ela não gosta de lugares muito cheios. Ela ficou assim, eu fiquei porque eu achei que ela ia ter uma crise de pânico, assim mesmo, assim, eu fiquei bem preocupada. Mas ela queria ver todas as mesas, então foi ótimo quando tia Jussara foi, mas eu fiquei um pouco preocupada que ela podia ter algum. Então ela fazia uma lista de tudo que ela queria comprar, e aí eu falava, tia, essa editora vai, e a gente fazia um bem bolado também. E aí depois eu levei, inclusive, aí eu entrei na livraria, trabalhar na livraria, e saí falando para todo mundo na livraria sobre a Feira da USP, que eu não tenho amor na vida. E desde que eu comecei a trabalhar, estagiar, inclusive, né, nos primeiros estágios, quando estava chegando a Feira da USP, eu pedia um dia livre. Eu pedia um dia de folga e eu passava a tarde na Feira da USP. E isso virou uma tradição. Então, desde assim, não na primeira, né, mas assim, eu passava o dia inteiro na Feira da USP. E aí eu fui começando a conhecer as pessoas, né? Depois que eu fui trabalhar em livraria, eu conhecia mais ainda, né? Então virou aquele lugar, a Feira da USP virou um lugar de confraternizar, assim, de ver pessoas que eu conhecia e tudo mais. Porque depois que eu saí, eu trabalhei 1 ano só na livraria e fui trabalhar numa coisa nada a ver, assim. E fiquei 7 anos nesse lugar. E aí eu sempre pedia folga no primeiro dia da Feira da USP, né? Enfim, como eu trabalhava às vezes de sábado, tal, aquelas horas acumuladas, eu conseguia pegar folga e eu passava o dia. Literalmente, aí depois, enfim, o Caleb vai falar, ele trabalhava lá, eu ficava tipo o dia inteiro. Às vezes eu ia lá, levava uma água para ele, ficava, enfim, conversando com as pessoas. Então era um dia sempre muito divertidos. E depois eu consegui trabalhar, enfim, e era o único lugar que eu não tinha trabalhado ainda, né? Quando eu fui trabalhar em editora, a primeira vez que eu trabalhei foi na 34 e foi maravilhoso. Foi o maior perrengue da vida, assim, mas eu amei trabalhar na Feira da USP. Eu adoro, assim, de longe é o lugar mais legal para trabalhar com livro. Porque você não vê o tempo passar, assim, você quase morre. Isso é fato, mas assim. É legal. O melhor é esse conceito, não. É legal, você quase morre, mas assim, é legal, meu. Não, mas ó, Festa do Livro, rainha, Bienal nadinha. Porque na Bienal você quase morre, mas é muito ruim. Porque é chato. A Bienal é chata, gente. É muito chata. Assim, tipo, eu não sei, ela é mais cheia, a Bienal, ela tem um público muito diferente, então tem uma galera meio mal educada. Eu acho que na feira da USP a galera é mais assim, tipo, eu quero comprar esse livro, não tem muito papo, sabe? Tipo, então você vai lá e vende, e às vezes você indica livros e é muito legal. E aí, nesse primeiro ano, na verdade, eu trabalhei para 3 editoras. Eu majoritariamente fiquei na 34, mas eu ia de vez em quando pro stand da Todavia e o da Ubu. Aí no segundo ano eu trabalhei para Todavia e de vez em quando ia pro stand da Estação Liberdade. E aí o ano passado eu trabalhei, no ano passado não, em 2019 eu trabalhei para a Blucher, que é uma editora mais acadêmica e tal. E sempre foram coisas assim, fazer a montagem, desmontar. Eu me divirto muito fazendo isso, assim, eu gosto demais de fazer isso. Óbvio que eu sinto falta do meu dia de folga, que eu passava o dia lá só falando oi para as pessoas e comprando livros e arrastando uma mala de rodinha, porque o ano que a gente descobriu a mala de rodinha foi revolucionário na nossa vida. Enfim, porque era uma época que eu comprava muito livro, assim, então tem muita coisa que eu esperava o ano, tipo, não, esse eu espero e compro na Feira da USP, sabe? Eu sempre tive essa relação com a Feira da USP, de já saber um pouco quais editoras que iam e que eu gostava, e esperar para comprar no final do ano, e era meu Natal antecipado, assim, ainda mais quando eu ganhava 13º. Saudades.
Mas é isso, assim, então eu tenho uma relação de muito carinho pela Feira da USP, assim, porque eram dias muito divertidos, assim, eu passava... E assim, aí eu parava, assim, no meio do dia, quando a Feira da USP passou, porque, enfim, começou nesse vão da história, aí ficou pequeno, eles foram para engenharia. Eu acho que a Lu pegou, acho que a última na engenharia, se não me engano, nos prédios de engenharia, que eram 3 prédios, assim, eles eram meio longe entre eles e você tinha que ir andando. Então, uma parte ficava, tipo, no térreo de um prédio, aí no outro térreo do outro prédio ficavam outras editoras, e tinha um refeitório bem grande ali da engenharia, né, da Poli. E aí eu parava, às vezes, durante o dia, ali no restaurante, aí abria os livros que eu tinha comprado, ficava aquele momento quando você compra um monte de livro, né? Aquele namoro com o livro que você acabou de comprar. Enfim, então é isso, essa é a minha relação. Essa minha longa relação, porque eu não parei de falar até agora, com a Feira da USP. E você, Caleb? Eu acho que eu fui nessa. A USP, de novo, né? A gente tá falando USP 50 vezes aí, desculpa aí pra galera, mas assim, era um negócio muito longe da minha realidade, né? Assim, não pensando do estudar, não só isso, mas ela era muito distante, né? E antes da construção do metrô da linha amarela, né? Que mais ou menos próximo, porra, era um rolê, assim. Então, assim, eu nunca ia pra USP. Quem é da Zona Leste, tipo, meu, só pra ter uma ideia, assim, só pra vocês, a minha casa, né, a distância da minha casa pra casa da Juliana, que de fato é muito próximo da USP, são 21 quilômetros, assim. Então, assim, é isso, não tinha, a USP não era parte tipo, de um passeio, assim, sabe? Apesar do pessoal comentar, e essa curiosidade, né, do espaço, porque era um espaço legal. E aí a primeira vez que eu fui foi isso, eu tava na livraria, eu acho que foi 2009, e foi no prédio da História, assim. E, cara, eu lembro que foi muito louco, né, assim, porque eu tinha começado na livraria em 2008, né, acho que comecei em 2008, então já tinha uma ideia mais próxima de livro, de mercado, de tudo mais, mas, cara, era insano, né, assim, e eu lembro muito louco acho que a lembrança que eu tenho dessa primeira visita foi ter passado no stand da Kozak, assim, sabe, e as pessoas gritando que chegou, sei lá, história do design gráfico, sabe. Acho que a Kozak merece um capítulo à parte depois, né? Não, e assim, e eu lembro meio, mano, que livro é esse? Eu nem sabia que livro era aquele, sabe. Não que hoje, né, seja, nossa, eu entendo esse livro, enfim, com todo respeito aí, né, pra mim não... Um beijo a todos os contadores, designers Não, gráficos, não, assim, leoninos. não, o livro é legal, mas assim, eu confesso que eu não me interesso tanto, assim, né. E lembra um pouco dessa sensação desse lugar muito grande, o acesso, então acho que eu lembro que eu fiquei meio impressionado com isso, mais do que comprar as coisas, assim, encontrar essa variedade, né, e esse lugar, que eu acho que o lance, a gente, enfim, a USP tá nessa, né, agora online, por conta da pandemia, mas quem puder vir, é uma experiência legal. Isso que a Ju falou de, tipo, do dia, assim, é cansativo, não é... A Juliana falou que as pessoas na Bienal são mal educadas, as pessoas lá também são mal educadas. Mas foi isso, assim, eu lembro que pra mim foi um impacto de caramba, que legal isso daqui, sabe? Tipo, a galera saindo com sacola de livro, assim, sabe? É uma coisa meio delirante, assim, né? Então, eu acho que rola isso, assim, eu acho que tem essa sensação de... A gente vive... Eu sei que quando a gente fala isso, eu consigo entender de que a gente tá falando de consumismo, não tá falando exatamente de leitura, né? Mas dá um quentinho no coração, sabe? Ver a galera saindo ali com os livros, se empolgando e, sabe? E aí, enfim, eu comecei a frequentar um pouco mais. E aí, 2012, 2013, na verdade, eu começo a trabalhar na Kozak. E aí a feira da USP vira outra coisa para mim, né? Porque eu começo a fazer as feiras, né? Faço algumas. E aí, quando vai a feira da USP, a Kozak tinha um ritmo de guerra, assim, sabe? Tipo cara, estacionava uma carreta, eles deixavam a carreta lá perto, e assim, era literalmente o cavalo, né? A parte que anda da carreta, que tem um motor,
ele ia embora, ficava a carreta lá pra abrir as coisas, assim. E eu lembro que era uma coisa insana, assim, porque era isso, né? A Kozak, por conta dos preços na época serem mais altos, né? Eu queria fazer um reajuste da inflação para ver se hoje um livro de 180 páginas comum seria tão caro quanto um livro da Kozak. Eu acho que não. Acho que o livro da Kozak seria mais barato se a gente ajustar por inflação. Tinha essa fama, né, de tipo, não compra os livros da Kozak, é meio do você não compra, você compra lá na feira da USP. Então, tinha um movimento absurdo, assim, era um negócio insano. E aí, então, eu vivi esses anos com a Kozak, né, acho que depois a gente pode voltar para não me alongar muito, mas, assim, foram anos intensos e o último ano foi uma loucura, se for loucura, loucura, loucura. E eu vi essas mudanças, né? Então eu cheguei aí na história, e aí depois eu fui nesse que era da física, que também era difícil o acesso, assim, eu acho que onde tá é o melhor lugar, porque assim, tinha esse negócio dos prédios separados, e tinha lugar que você subia até um andar para ver as coisas. E só um ônibus levava lá também. Então era No de ruim, cara, era física. ruim. Exatamente. E eu lembro que foi o primeiro ano que a Companhia das Letras foi num ano desses. E aí a companhia ficou no andar de cima. E, tipo, você ia num dos 3 prédios e era no andar de cima, sabe? E. Enfim, era meio. E é isso, né? A Feira da USP tem uns rituais, do tipo, lugar que você tem a lista e você escreve no papel e você devolve pra pessoa. Livro que tá ali, mas você não leva o dali, a pessoa pega o do outro. Então tem uma série de rituais que vão meio que ensinando as pessoas meio do tipo, vira uma coisa meio coletiva, do tipo, não, esse aqui tem lista, ó, marca o que você quer, entrega pra alguém e a pessoa vai pegar os livros nas maiores, sabe? Então acho que tem um senso de camaradagem, acho que na USP que me agrada muito nessa ideia de tipo, cara, tá todo mundo ali meio suando, aquela tenda quente e tudo mais, mas tá todo mundo meio curtindo, assim. Enfim, e aí mais pra frente eu tava na companhia quando organizei a feira, né, organizei pela companhia, né, lógico, né, com um parceiro, e foi outro esquema, foi diferente para mim, que eu queria vender livro, mas eu tinha que pensar mais na parte da parte operacional, e depois também fiz a feira por outras editoras, né, foi 2018 ou 2019. E foram experiências diferentes, né, assim, de como é, de como enxergar a feira de uma forma mais lógica, assim, sabe? Porque eram editoras grandes, enfim, e aí muda um pouco, né? Assim, acho que nos últimos anos eu comprei cada vez menos livro porque eu não tinha tempo para respirar, assim, sabe? Era muito difícil organizar e cuidar das coisas e todas as coisas relativas a isso, do tipo precisar de um cadeado para fechar a porta do caminhão, assim, sabe? Então, mudou um pouco a minha relação nesse sentido, né? Hoje eu sinto muita falta dessa ideia, dessa coisa que a Ju falou, do tipo, cara, tirar o dia, ver as livrarias, conversar com as pessoas, porque assim, pra gente que tá nesse mercado faz um tempo, cara, a Feira da USP é o lugar que você conhece as pessoas todas, quase, assim, sabe? Tipo, você pode parar em todas as mesas e cumprimentar e perguntar, e assim, e rola esse senso meio do tipo, cara, se precisar de alguma ajuda, chama aí, sabe? Porque é isso, né? Você chega pra tirar as coisas, tirar pó, tira o plástico de cima, que a gente carinhosamente chama de morto. O plástico preto que cobre, né, a mesa. Plástico preto que cobre os livros e a mesa e tudo, né? É o morto. Porque quando você enrola ele, você joga ele num canto, ele de fato parece um morto. Eu gostei dessa explicação meio óbvia, meio besta, mas faz sentido. Então, assim, é isso, assim, acho que pra mim mudou nesse aspecto, assim, porque é isso, eu acho que eu passei dessa época que eu comprava mais, como a Ju falou, até porque eu tinha menos dinheiro, então ao longo do ano eu não conseguia, às vezes, comprar algumas coisas com preço cheio. Hoje eu compro. Hoje eu não penso do tipo, putz, esse aqui eu vou comprar na feira da USP. Cara, se eu conseguir comprar, sim. Se na feira da USP tivesse livro, eu compro e ok, assim. Acho que muda, pensando na ideia da feira da USP de ser para o público universitário, talvez o pessoal que, né, enfim, que talvez não consiga pagar sempre o preço cheio dos livros,
eu fiz gradualmente essa mudança um pouco. Lógico, todo mundo gosta de livro com desconto, mas hoje eu não penso do tipo, eu vou comprar na feira da USP, sabe? Do tipo, se chegar na feira da USP e tiver, legal, mas se eu quiser o livro ao longo do ano, eu compro nas livrarias, enfim, em algum outro lugar. Você, Lu? Então, a minha relação com São Paulo é diferente, né? Eu acho que eu nunca tinha ouvido falar na Festa do Livro da USP até entrar na faculdade, mas também as coisas acontecem tudo meio juntas. Eu começo a me interessar por livros mais ou menos quando eu vou fazer letras, e aí eu fico sabendo da Festa do Livro da USP. Então, para mim, a festa está intrinsecamente ligada com a minha experiência com a universidade, né? Com descobrir como a cidade universitária era legal e todo o encantamento com a universidade. E, Lu, você lembra de alguma coisa muito legal que você comprou, às vezes que você não conhecia, e que você chegou lá e falou, meu Deus! Eu comprei, que eu lembro que eu fiquei fascinada, as revistas dos modernistas. Foi muito legal, assim, que eu gosto muito, né, daquela geração, Mário de Andrade, toda aquela galera ali, e aí eu vi a caixa grande, e aí tinha as réplicas das revistas, foi bem caro, assim, mas foi muito legal. Eu lembro da sensação de comprar pesado, meio desengonçado de carregar, e eu levar para aula, assim, para assistir a segunda... Chega para segunda horário, né? Exato, e aí deixar meio no cantinho, assim, ficar olhando a aula inteira para ele, dando uma espiada, era muito legal. E era a parte final, né, tipo, o semestre estava acabando, então era muito difícil isso, né? acontecia coisas importantes no dia da Festa do Livro da USP. Você tinha uma prova, você tinha alguma coisa que você não podia faltar, né? Era sempre no final do ano. E a festa vai, à noite vai até as 9, né? Então, necessariamente é só a primeira aula. Então, sei lá, não dá pra ser, vou ver a primeira e eu volto depois. Não dá, é no outro dia só, né? Eu lembro da alegria de ficar preenchendo aqueles quadradinhos da Companhia das Letras, né? Que você podia, eles dão a folha e você vai marcando quais livros que você quer. Lembro da raiva da Record. Queria aqui registrar que a Record é incapaz de escrever os livros que ela vai levar, porque todos os livros que eu queria naquele raio daquela editora nunca tinha. Não sei para que divulga a lista. Eu acho que continua. E todo ano eles levam os mesmos livros, Lu. É assim, 3 livros do Cortázar. Agora não mais, porque é da Companhia das Letras, mas eram os mesmos 3 livros do Cortázar, os mesmos 3 do Hemingway e os mesmos 3 do Gabo. E o resto eles estavam uma variada. Continua assim, viu, Lu? Se você for ver agora... Eu fui ver a lista, eu falei, meu Deus, de novo, olhos azuis olhos de cão triste. Como é que é o nome do livro do Gabo? Olhos de cão azul. Olhos de cão azul, exato. Eu falei, de novo esse livro. Eu tenho uma história com uma história cultural da Rússia. Eu tentei muitos anos. Eu acho que esse livro nem existe, porque assim, sempre estava no raio da lista, nunca dava para comprar. E aí as vendedoras às vezes falavam, olha, mas talvez amanhã chegue. E aí te deixavam com aquele suspense de meu... Aí você ia todos os dias. Olha, tinha, mas acabou hoje de tarde. Vem amanhã que vai ter. Essa é a versão adulta da sua mãe falando, não, na volta a gente compra, sabe? É muito, né? Não, isso é uma coisa da Record. Fato, a gente tava pesquisando pra esse episódio, a Juliana foi ver atrás de 2 livros, e ela só virou, e aí no meio da lista ela falou assim, não sei porque eu me dou ao trabalho, assim, sabe? Tipo... É sempre, eu acho que eles só pegam os lançamentos e falam, quais 3 lançamentos do último ano eu vou levar, sabe? Tipo, e põe lá no meio, porque de resto é a mesma. Não, e assim, só uma questão sobre a Record, assim, a Record, acho que agora atrás da Companhia, é o maior grupo editorial, assim, né? Ela tá abaixo da Companhia, mas assim, eu acho que deve ter pelo menos uns 5 ou 6 mil títulos. Então assim, não é do tipo, não tem. Cara, sei lá o que acontece, assim. Sim. Mas, repetindo a pergunta que eu fiz pra Lu, Caleb, você lembra algum livro que você comprou, assim, e você fala, meu Deus, eu comprei esse livro? Pô, Juliana, eu agora... eu vou falar de alguns, na verdade, mas assim, rápido. Eu lembro que Eu Sou um Gato foi uma descoberta da Feira da USP, assim, eu achava meio fascinante a Estação Liberdade, eu não tinha, enfim, não era muito do meu contato. Cara, o atendimento, o ano que eu trabalhei pra Estação Liberdade, eu fiquei assustadíssima, porque eu não sabia
falar metade do que aquele povo sabe falar. Eles são muito bons em atendimento, eles conhecem o catálogo inteiro, e aí você vai lá, você quer comprar todos os livros, mesmo que você não vai ler, assim, eles são excelentes de feira da USP. Não, exatamente, assim, e tem, enfim, o vendedor deles que é incrível, assim, enfim, é um cara muito próximo, e eu lembro dessa sensação, sabe, de você estar descobrindo alguma coisa muito legal, que no caso foi Eu Sou o Gato, então, assim, acho que esse é um dos casos, mas tem um outro que é um pouco diferente do que acho que a gente compra, do que a gente espera numa feira da USP, e tá nesse ano, que é a Taschen, ou Tasken, não sei como que as pessoas falam, que são livros de arte. E aí o que acontece? Então, assim, eu de vez em quando eu compro algum das mesmas pessoas que eu gosto sempre, assim. Porém, eles fizeram umas edições em quadrinhos e eu dei um presente pra Juliana que eu comprei lá e, assim, eu brilhei muito nesse presente, assim, porque, assim, foi muito legal. E, assim, sabe, eu tava trabalhando entre 2 lugares diferentes dentro da USP, né? E aí, assim, eu passei, sabe quando você passa, assim, parecia o desenho, assim, animado, assim, que o pescoço vai ficando pra trás, assim, sabe, a cabeça? Eu olhei e falei, pô, aí eu virei pro cara e falei, cara, você me dá 5 minutos que eu vou voltar aqui, segura e separa isso pra mim. E aí, no outro dia até acabou, enfim, eu consegui comprar. Então, assim, acho que essa é uma lembrança boa, assim, porque é isso, essa sensação da descoberta dos livros é muito legal, assim, e a Feira da USP, em vários aspectos, ela te permite conversar com os vendedores, né, sejam da editora ou sejam, né, contratados, e é isso, né, assim, às vezes é um tempo que faz a diferença, assim, sabe, tipo, quando alguém te conta uma história que você fala assim, nossa, cara, que demais isso, sabe, tipo, você se empolga, e acho que aconteceu muito comigo, mas quero deixar essas 2 lembranças aqui. E você, Ju? O que você tá falando de quadrinho é o do Little Nemo? É esse mesmo. Enfim, eu lembrava que eu tinha comprado. O que aconteceu com o do Little Nemo? Eu ia até falar. Juliana! Não, mas então, deixa eu... Não, É Juliana! que a minha lembrança é a seguinte. Que triste. Não, deixa eu contar, Caleb. Enfim, o Caleb pode ter comprado pra mim. Eu te dei de Natal! Tá bom, Caleb, deixa eu contar o resto da história, então, porque essa história é boa. O que aconteceu? A feira da USP, todo ano vai a Taschen, e aí no começo, no primeiro dia, um amigo comentou assim, trouxeram o Little Nemo esse ano, e eu fiquei, meu Deus do céu! E o negócio, assim, só pra vocês... Eu não sei, acho que ele tem quase 1 metro de altura, aquele livro, ele é enorme. E ele pesa, sei lá, 5 quilos, ele é, tipo, muito pesado e desajeitado de carregar. E eu não sei, pode ter sido o Caleb que tenha comprado pra mim, mas o que aconteceu? Como ele tava trabalhando na feira da USP, e eu tinha a segunda aula, e ele tava, sei lá, desmontando a feira. Então, porque o que acontece? Durante a feira da USP, ele dorme na minha casa todos os dias, porque é mais perto pra ir, enfim, é muito mais fácil. E aí, eu fui levar pra aula, era uma aula de alemão, eu tive que levar o Little Nemo pra aula. E aí, eu fui abraçada naquele livro, e assim, a Letras, né, a Faculdade de Letras não fica tão longe das tendas, só que é uma ladeira. E eu, enfim, tava cansada, eu tinha trabalhado o dia inteiro, aquele ano eu já tinha trabalhado, né, na feira da USP, né, só que como eu tinha aula, eles me liberavam um pouco antes. Então, eu peguei o livro e fui para Letras. E aí, eu cheguei lá, meu braço, ele tremia, assim, quando eu deixei o livro no chão, sabe, assim, entrei na sala e botei o livro no chão com todo cuidado para não amassar, nada, e aí eu olhava, assim, meu braço tremia, assim, porque ele é muito pesado e desajeitado, então, enfim, esse é um grande momento. Outro, eu acho que é um livro de fotografia, teve uma fase, no comecinho das primeiras feiras da USP que eu fui, eu estava numa fase que eu gostava muito de livros de fotografia, e eu lembro que eu comprei um do Cartier-Bresson, que acho que é do IMS, e tem também o da Cosac, né? Eu lembro que eu comprei os 2 em anos diferentes na feira da USP. Mas, assim, eu lembro muito de coisas assim, disso, assim, eu chegava numa editora, e aí começava a ver, assim, e aí o vendedor vinha falar comigo, começava a contar a história. Eu lembro que eu falei da Estação Liberdade, a vez que eu fui, porque o Caleb estava trabalhando já, ele falou, compra pra mim tal autor. Aí eu fui lá,
Aí o cara começou a me contar a história de vários outros livros. Aí, tipo, em vez de levar um, eu levei, sei lá, 5 livros, sabe? Então isso acontece com muita frequência. É bem normal. Minha vida é uma mentira. Claramente, minha vida é uma mentira. Eu gostei do. Eu acertei muito no presente e aí Não, eu brilhei muito, disse e não ele. brilhou, né? Aí mostra o narrador em off do filme, ele não brilhou. Não, você pode ter comprado pra mim, mas é que eu lembro de eu ter carregado ele pra letras, porque você tava ainda trabalhando dentro da feira. E aí a gente ia se encontrar em casa, sabe? Tipo, que você ia ficar lá pra fazer mais alguma coisa. Então você não ficou com ele, você não levou pra casa, pra minha casa. Eu que levei ele, entendeu? E aí eu tive que ficar carregando ele pra lá e pra cá, abraçado como um bebê, assim. Você vê que não basta dar o presente, tem que carregar, né? Exato. Resumindo, moral da história. Sim. Agora vamos para a pergunta que vai fazer esse episódio render aqui. Qual é a história mais ridícula de vocês na festa do livro da USP? Você tem alguma de cabeça, assim? Eu lembro de me perder. Das primeiras que eu fui, eu saí, tipo, naquela situação de chuva, e aí eu saí pelo lado errado da festa, tipo, saí pelos fundos, e eu pensei, deve ser fácil achar um ponto de ônibus aqui, e não era. E aí eu carregando tristemente um monte de sacola de livros, com um guarda-chuva, assim, de noite, tentando achar escuro, deserto, né, a USP, então eu lembro disso, tem essa imagem na minha mente cristalizada. É porque a USP é um lugar lindo durante o dia e à noite parece cenário de filme de terror, assim. Assustador. Ela é cheia de árvore, ermo, ninguém passa. Aí você fala, meu, tem alguém atrás dessa árvore com uma faca, sabe? Sim. É ridículo, mas não é porque muita gente fazia, sabe? Mas o ano que a gente foi de carrinho de mão, assim, não carrinho de mão, de mala de rodinha. Carrinho de mão ia ser maravilhoso. Seria maravilhoso, cara. Aí seria mais cena. Fácil de andar do que o carrinho, viu? Sim. Eu acho. Quando a gente começou a andar de carrinho, né, de mala de rodinha, as pessoas... Mas sempre, assim, não era uma coisa, tipo, todo mundo anda de mala de rodinha. Mas isso, assim, facilita vidas. Facilita a vida. Um beijo pra Nath, nossa amiga, do canal Redemoinhando, que todo ano estava lá com a sua mala de rodinha e sua lista, sua planilha Excel com nunca errou. todos os Nath livros. Nunca errou. Planejamento, né, assim, exemplar, né? As histórias de como a Nath se prepara pra feira do livro é maravilhosa. É muito satisfatório, gente. É muito satisfatório. Procurem no canal dela os vídeos dela falando das compras de feira da USP. São vídeos muito satisfatórios. Peraí, Lu, eu tô tentando lembrar de história ridícula, mas é que já passei por muita coisa, né? E aí eu vai ficando, né, meio... O que é o ridículo, né? O que é o Mas ridículo? eu nunca caí, por exemplo. Podia acontecer? Podia. Juliana cair? Podia. Juliana, sabe como que eu já caí? Só pra vocês terem uma ideia, né? Como são as tendas, né? Enfim, tendas cobertas do lado, né? E os livros... Você tenta usar o máximo da tenda, né? Assim, do tipo, o livro até onde vai. E, cara, eu já fui tentar pegar um livro e não consegui, cair no vão, assim, sabe? Bem embaixo, assim, dos livros e atrás das caixas eu acho que esse, entre os momentos, assim, entre ficar gritando que chegou o livro e outras coisas, eu confesso que a minha dignidade ficava um pouco abalada, assim, quando eu caía nesse vão de livros atrás, assim, sabe? Sabe quando você faz uma coisa pensando, vai dar certo, eu vou conseguir pegar aquele livro lá atrás e não dava, e puta, nossa, cara, era muito... Humilhante. Humilhante é uma boa palavra. Foi. Já teve uma situação que foi ridícula. Vamos lá, já que a gente tá comparando. Teve, enfim, a USP, assim, como é muita gente, então, às vezes você tá conversando com uma pessoa, você vira e a pessoa não tá mais lá. Então, direto, eu abordo as pessoas falando, foi você que me perguntou de tal coisa? E as pessoas falam, claramente não sou eu. E a pessoa te olha meio do tipo... E já aconteceu de, assim, sei lá, eu tava atendendo uma pessoa e aí, sei lá, tipo, aconteceu algum problema na compra, do tipo, sei lá, esqueceu alguma coisa e tal, e eu saí correndo atrás dessa pessoa, e aí a hora que eu abordo, claramente não é ela. E aí
e assim, as pessoas ficam meio, tipo, o que tá acontecendo, assim? Enfim, isso é um problema. Só uma coisa antes da gente, acho que, contar mais umas histórias, é que muita gente pergunta se a feira da USP vale para todo mundo, né? Mesmo elas tendo hoje em dia online. E aí tem um problema sério, que é a questão dos fretes, né? Então, por mais que em algumas editoras vale a pena, por conta, enfim, do preço do livro, o cálculo do frete. Então, é uma coisa que você tem que fazer conta. A gente não pode aqui falar, não, vale a pena, vai lá, gasta seu salário, siga seus sonhos, porque você tem que fazer essa conta do frete. E não usar como base o frete da Amazon, porque aquilo não existe. Não assim, existe, mas, não assim, tem como compare disputar. com o das outras editoras, pense no correio, assim, não dá para usar aquilo como, mas na Amazon tem isso, porque assim, essa pergunta não vai ser respondida se você fizesse, né, se você falar... Só vai te trazer infelicidade, se você pensar no... E assim, e totalmente fora da realidade. Não, é só pra deixar claro que claramente é um negócio meio subsidiado, né? Enfim, é desse jeito pra, né, que as pessoas comprem mais lá, enfim, é claro. Isso não existe, não tem como fazer aquele frete. É isso, assim. Sim, mas ainda assim algumas coisas valem a pena, outras editoras, infelizmente, acabam que... eu lembro que teve um ano que, o ano passado, no caso, teve editora que, tipo, o frete dava R$60 para, tipo, 2 livros fininhos. Então, assim, tem muita editora que não consegue bons acordos com os correios. As editoras ainda... eu não sei qual é exatamente o sistema, mas nenhum e-commerce consegue colocar automaticamente o frete módico, né? O impresso módico. Algumas editoras hoje em dia têm, porque foi mudando, né? Porque durante a pandemia precisou. Mas na primeira feira da USP não tinha ninguém com frete módico, né? Com esse impresso módico, que é mais barato, é uma modalidade, né? Demora mais para chegar, mas enfim, né? Vamos esperar. Então, porque eu não sei exatamente qual é a treta de sistema, que é um conflito entre sistemas de e-commerce e sistema de correios, que para você conseguir fazer esse diálogo, não sei, não rola, demora, e aí tem toda uma treta, tem que fazer um monte de gambiarra para dar certo. Então, tem todos esses problemas de frete. Então, vale a pena, porque é isso, vai ter a Black Friday logo também, né? Então, muita gente fala, não, mas vocês preferem a feira da USP em relação à Black Friday, porque a gente mora em quer dizer, agora a Lu não mora mais, mas a Lu morava em São Paulo. Então, o frete, querendo ou não, era um pouco mais barato, né? Ainda assim, algumas editoras, o frete é caro, mesmo aqui em São Paulo, né? Então, você tem que fazer essa conta, se vale a pena a Black Friday vale mais a pena para você, tem todas essas questões, né? E pensar que isso do frete, né, esse frete módico, ele tem um limite de peso, né? São 2 quilos para envio, e normalmente é mais barato, e sei lá, tipo, pelo Scooby é até a indicação que eles fazem para você fazer o envio, né? Mas é isso que a Ju falou, né? Tem que fazer conta para ver o que vale a pena, né? A gente já vai para as indicações, então? Acho que tem que falar um pouco do caso Kozak, né? Então é isso, assim, eu sei que eu sempre falo, mas assim, é porque, assim, a COSAC já era um acontecimento na feira da USP, assim, COSAC, Boitempo, a 34, a própria EDUSP eram meio do tipo os pilares ainda, né, porque a companhia demorou a entrar, né, ela entra acho que um pouco mais pra frente, e então, assim, é isso, eram as grandes, mais ou menos, né, tipo, as maiores, e tanto que elas ficavam em lados opostos, ou lugares separados para tentar evitar a multidão, né. E aí, o que aconteceu? Eu só, né, eu não chegava a organizar, né, só vendia livro, né. E aí, em 2015, a COSAC anunciou lá, o Charles deu aquela entrevista sem avisar os funcionários, né, que ele ia fechar. Isso em outubro, né. E aí, o que aconteceu? A gente já estava, né, poucos dias depois a gente descobriu que a gente que demitiu todo mundo, né, ou aos poucos e tal. E aí meio que rolou tipo, uma última vez da feira da USP, vamos lá, vamos. Falei, vamos, vai ser divertido, né? E assim, para quem quando a COSAC disse que ia fechar, ela tinha uma lojinha lá na editora
que você podia ir lá comprar livro normalmente para professor, porque ficava, sei lá, no terceiro andar de um prédio, né? Enfim, o acesso não era exatamente fácil, né? E já foi meio uma loucura, assim, sabe? Do tipo, das pessoas, de querer e tal. Todas as pessoas que não compraram o Kozak, mas gostavam da Kozak, resolveram comprar nesses últimos tempos. E aí, pra feira da USP, a gente falou, beleza, vamos. Só que assim, a gente não tava preparado pro que veio, assim, porque, cara, foi um negócio insano, assim, vendeu. Assim, eu não tenho palavras, mas assim, eu lembro que quando eu cheguei no primeiro dia, a gente fez a montagem, eu cheguei no primeiro dia, e aí tinha uma fila, que sem brincadeira, devia ter umas 40 pessoas, era 8h15, abria às 9h. E assim, eu olhei com um pouco de temor, assim, não foi do tipo, olha que legal, foi do tipo, caralho, velho. Eu não sei como que vai ser isso. E aí o que acontece? Tinha um separador de fila que meio que delimitava o espaço, né? Então dava pra passar, sei lá, 2 ou 3 pessoas se encoxando um pouquinho. Se você trabalha na Feira da USP, você vai na Feira da USP, você vai ser encoxado. Isso é uma certeza, assim, inescapável da vida. Eu gostei da utilização do termo técnico, Caleb. E aí o que acontecia? Assim, a gente, né, então tinha esse, né, como é que funcionava? Tinha sei lá, uma, duas, três, acho que uns 8 metros, né, de comprido, né, de lateral, né, do stand, e aí as pessoas iam, e aí a gente pegou um separador de fila para fazer aquele zigue-zague inútil, sabe, que só faz perder tempo da vida das pessoas, para elas entrarem, para não entrar direto, né, porque daí podia tumultuar. E o começo foi tão insano, assim, que, assim, meio do tipo maluco, que a gente estava atendendo, então, assim, como que funcionava o esquema, e depois eu levei isso para outros lugares. A pessoa falava, qual que livro você quer, a gente anotava o nome da pessoa, a forma de pagamento, e colocava numa fila imaginária de sacolas, que vão sendo chamadas e para cobrar. Então a pessoa pagava, escolhia os livros e ia lá pro outro lado, né, pro lado oposto. Só que foi tão insano que a gente teve que parar o atendimento, porque a gente não estava dando conta. Então a gente literalmente tem que falar assim, gente, espera um pouco, e aí, tipo, tirar um pouco as pessoas, né, tipo, meio do tipo, fazer uma outra fila, intra-fila que estava já na mesa, e a gente ficou pelo menos uns 20 minutos para organizar e dar conta de atender as pessoas. Isso porque, assim, a gente já tinha experiência, assim, já era o pessoal que fazia sempre as feiras, mas, assim, não dava. Mas assim, foi isso, assim, a gente não dava conta, assim, não dava conta, tava ficando todo meio maluco, a gente começava a gritar um pouco um com o outro, e assim, a gente teve que parar, assim, literalmente tipo, a gente não entra mais ninguém aqui, a gente vai organizar, vai chamar as pessoas para daí voltar. E porque todo mundo tava com aquela impressão de que acontece na Feira da USP, que eu vou no primeiro dia porque senão vai acabar. E aí a Feira da USP, no presencial, ela tem uma estratégia maravilhosa, quando isso existia, né, no poder do trabalhador, que ela caía exatamente a sexta-feira, era a sexta-feira da primeira parcela do 13º. Então, assim, era um dia que, assim, cara, dava um gás, assim, sabe? Tipo, então tinha esse esquema. E, cara, o da Kozak foi insano, assim, foi um negócio inacreditável e assim, foi muito engraçado, porque as pessoas da Kozak que também já estavam demitidas, eu tava levando muito a sério no começo, e depois alguém falou, cara, não precisa nem se esforçar tanto, assim, sabe? Tipo, vai vender, não precisa, sabe? Tipo, para um pouco aqui, toma um Gatorade aqui, ó. Não, e foi meio foda, porque aí, assim, né, muita gente era frila todo ano da Kozak, né? E esse ano eu não tava trabalhando ainda na feira da USP. E aí foram os dias que eu ficava até o fim para encontrar com o Caleb, assim. E aí acabou a feira, eles desmontam, assim, a Kozak tinha uma eficiência para desmontar que era assim insano. Eles desmontavam assim de encaixotar todos os livros em minutos, o que as outras editoras demoram horas, assim, era um negócio insano. E aí depois todo mundo se abraçando e chorando, porque muita gente não ia mais trabalhar junto, assim. E foi muito triste, assim, de ver gente que trabalhou anos, assim, porque é isso, a feira essa equipe da feira da USP da Kozak era tão, né, sempre as mesmas pessoas, né, aquelas moças do caixa, enfim,
eram sempre as mesmas pessoas e foi muito triste de ver, assim, sabe? E a galera, tipo, vai fechar mesmo? Saía E mesmo o pessoal do depósito, né? Porque assim, o que fazia diferença pra COSAC, não tô falando para as outras que não, mas assim, era que quem fazia tudo eram as pessoas da COSAC. Então, tipo, os meninos do depósito, eles faziam a reposição. Então, assim, você falava assim, cara, eu preciso de tal livro. Ele falava, eu sei qual que é. Eu vi lá no caminhão, sim, vou lá buscar. E achava, sabe? Tipo, era muito essa relação mais próxima com os livros. E é isso que a Ju falou, assim, foi muito emocionante, assim, foi, nossa, cara, assim, eu chorei muito porque, enfim, essa sensação de que, tipo, cara, era legal, assim, sabe? Tipo, era muito. é, os livros e fazia parte e todo mundo sabia que acabou de verdade ali, né? Então, é, acho que merecia contar aqui porque foi emocionante, assim, foi emocionante e insano em doses iguais, assim. Ainda estamos devendo o nosso episódio sobre Sobre a COSAC. COSAC, né? Sim. Só uma coisa que acho que a gente não falou, a gente falou nos bastidores que rolaram os boatos de que talvez essa seja a última feira da USP, no virtual, no caso, né? E a gente não sabe, ninguém sabe, pode afirmar isso, porque, cara, a feira da USP online, assim, eu acho que quando puder ser presencial, ela vai voltar sim a ser presencial, justamente por essa história que a gente falou mais no começo do episódio, por ser uma feira. E outras universidades pelo país têm feiras universitárias de compra, algumas mais tradicionais, outras estão começando. A gente só acha que a feira da USP acaba que é uma das mais tradicionais mesmo, nesses moldes, mas existem a UFPR, acho que tem uma de Brasília, o Caleb falou de Minas, da Bahia. Da Bahia também. Então, tem outras, e elas vêm surgindo, né, nos últimos anos, apareceu na Unesp, tem na USP São Carlos, enfim, tanto no interior, então algumas universidades começaram a fazer essas feiras, meio que nos moldes da USP, então acho que quando tiver presencial, vai voltar a ter feira da USP presencial, mas eu acho que foi muito vantajoso para as editoras ter no virtual, então eu acho que vai ter um resquício de feira da USP no virtual no futuro. Não, e assim, até porque, assim, tem um detalhe que a gente não falou, que é a Feira da USP, a gente já falou que a Feira da USP é organizada pela EDUSP, e para os participantes existe uma taxa de inscrição que você paga pela mesa, né? Então a EDUSP aluga todas as mesas, ela coloca um tablado, né? Ela coloca um piso, né? Nessa rua, ela coloca ar-condicionado, segurança, enfim, tudo isso é pago por essa taxa. E essa taxa é alta, não é baixa, não. Então, ano passado não teve, esse ano teve, mais por uma questão de servidor, que o servidor da USP sofreu muito, da EDUSP sofreu muito no ano passado. Então, acho que até isso, Ju, tem uma vantagem aí, né, no virtual, que o valor foi bem abaixo, né? Talvez algumas continuem só no virtual e outras vão para os dois modelos, enfim. Eu não sei, mas assim, ano que vem é certeza que vai ter a Feira da USP. Não sei se nesses dois formatos. Eu acho difícil ser nos dois formatos. Eu acho que talvez é só o presencial, mas isso é um palpite baseado num achismo, baseado em nada, né? Na verdade. Sim. Então a gente tem que esperar. Descobrir o que vai acontecer, que nem a Feira da Unesp, que também a gente já comentou aqui, que ela acontece normalmente em abril, maio, e a gente não sabe se já vai ser presencial, se vai ser híbrido, se vai ser virtual, a gente não faz ideia, porque é uma feira que a gente já estava começando a trabalhar nela e tudo mais. Vamos lá para as indicações? Mas antes eu quero saber se pode comprar livro. Pode acumular livro? Exato. Pode comprar livro sem eu ter lido os da minha estante? Todos os livros me trazem felicidade? Queria jogar isso aqui para vocês. Eu já declarei que eu comprei aqui o meu primeiro livro da Feira da USP, eu não li até hoje, né? Que é o Idiota do Dostoiévski, então. Mas ano passado eu não comprei nenhum livro na Feira da USP, eu tava em negação que ela não era presencial. Óbvio que eu sabia que não podia ser presencial, mas eu tava triste porque a gente tava no meio de uma pandemia e eu não comprei nenhum livro. Esse ano eu acho que eu vou comprar alguma coisa.
Ó, mas assim, o meu conselho é: comprem se vocês quiserem. Se não leu, não tem problema. Se você quiser, compre. Se você não quiser, não compre. Acho que essa é a regra. Mas enfim, indicações para caso você esteja, né, alguma editora, às vezes a gente pode falar alguma editora que você não tenha visto, porque são muitas, né? Se você olhar lá no site, tem muita coisa. E aí algumas coisas que a gente ou tá a fim de comprar, ou já leu e gostou, enfim. Cada um teve o seu critério aqui. Quem quer começar? Eu começo então. Posso começar, Ju? Uma editora que eu não cheguei a ver no presencial, né? Que eu acho que talvez ainda estava começando o catálogo, mas eu confesso que até eu quis levar para a feira da USP. É a editora Ainê, que é lá de Minas, que tem aqueles livros que não tem às vezes o título na capa. Não sei se eu acho bonito os livros, né? Mas às vezes eu acho difícil também, né? Porque eu sou a favor de título na capa. Eles estão lá com a lista deles, né? E eu marquei, na verdade, 3 livros que me interessam, que eu tô de olho faz um tempo, mas não sei se vou levar. A minha lista é o eterno do tipo, eu acho legal, talvez uns eu já tenho, mas isso aqui eu acho legal. Eles têm dos 3 livros, um deles é o Riminhas para Crianças Grandes, da Szymborska, né? Da Wisława Szymborska, que ganhou, né, o Nobel de Literatura. Eles têm mais 2 livros dela, então fica aqui a recomendação, não é só a companhia que publica ela. Um outro que chama Marca do Editor, do Roberto Calasso, que fala sobre o fazer do editor, né? Enfim, eu tô bem de olho nele. E o outro é um chamado Retorno a Reims, do Didier Eribon. O Didier Eribon escreve um pouco naquele estilo de autobiografia, né? Que a gente já comentou. E ele mesmo diz que uma das influências dele é a Annie Ernaux. Então, acho que tem uma relação dos dois. Eu fiquei bem curioso. Já vi indicação dele por aí. Nessa editora que o Caleb indicou, né, a Ainê, é assim que se pronuncia? Acho que sim, acho que sim. Acho que sim. Tem o Blues do Fim dos Tempos, do Ian McEwan. Ah, Que eu o vou. McEwan sai pela companhia, né? Mas esse livro específico, que é um livro de não ficção, né? Um ensaio dele, é bem curioso, assim. A gente tem o nosso episódio do Ian McEwan, então tem o... É um livro que não é tão caro, né? Mas se você for comprar alguma coisa, talvez valha a Vale a pena pena. incluir. Olha, isso que legal. Gostei. Pô, e eles têm umas outras coisas legais, viu? Acho que vale a pena. Eu não lembrava desse do McEwan agora. A Enem, infelizmente, não está levando todo o catálogo, assim como outras editoras pequenas. Mas vale a pena dar uma olhada, que a lista deles sempre tem uns títulos muito legais. Eu vou falar da Autêntica, então. Autêntica, eu fiquei um pouco confusa com as informações, porque no banner diz que todo o site, né, todo o catálogo com 50%. Mas aí a lista não tem todo o catálogo. Então, eu não sei se eles fizeram só uns destaques na lista, enfim. Mas eu estou muito afim de, em algum momento, não sei se nessa feira da USP especificamente, comprar o As Ondas com a nova tradução do Tomás Tadeu, que é a última tradução que aparentemente ele vai fazer, porque aparentemente ele está com problema de saúde, então no pós-fácil desse livro, ele meio que se despede da tradução. Eu achei triste e bonito, porque, enfim, era um livro que o As Ondas, da Virginia Woolf, é considerado o livro mais complexo dela e tal, e de fato foi um projeto de muitos anos de tradução dele. E tem os quadrinhos da Nemo, que tem coisas muito legais esse ano. Um que chama Em Ondas, que eu tô afim. Acho que você tinha alguma coisa também, né, Caleb? Tem um chamado A Solidão de um Quadrinho Sem Fim, também da Nemo, né? Que é o do Adrian Tomini, com tradução do Érico Assis, né? Meio uma espécie meio que de autobiografia. O Tomini, ele fez um quadrinho que chama Intrusos, que já saiu pela Autêntica, que eu acho, animal, assim, de narrativa e de, sei lá, de incômodo. E esse é um que eu confesso que eu tô bem de olho. O Tomini é muito, muito bom, cara. Você tem alguma da Autêntica, Lu? Tenho. A Autêntica, ela publica alguns livros do Ney Lopes, que é um autor que eu já indiquei aqui no podcast. Eu gosto muito, né? Ele tem alguns livros de ficção, mas ele também escreve muita não ficção.
muitos livros com temáticas raciais, histórias de religiões de matriz africana. Ele tem, por exemplo, o Dicionário da História da África, dos séculos 7 ao século 16. Então, entra aqui na categoria guias e dicionários da Autêntica. Mas ele tem algumas outras coisas também. Então, se você nunca viu os livros de não ficção do Ney Lopes, acho que vale a pena. Bem legal. Eu vou falar de uma outra editora. Essa eu acho que vai ser a editora escolhida para compras, que é a editora Veneta, que é uma editora de quadrinhos, que eu gosto bastante, que antes, né, o editor antes ele era da Conrad, que também estava lá nas primeiras edições da Feira da USP. Comprei bastante coisa já da Conrad também. Enfim, mas a Veneta, esse ano, eu quero muito comprar um livro que chama Berlim, que é um catatal em quadrinhos, né, sobre a história de Berlim no entre guerras ali antes da Segunda Guerra acontecer. Nossa, eu tô muito... Desde o ano passado, quando ele saiu, eu tô louca por esse livro. Eles acabaram de lançar e eu vi que tá na lista. É um quadrinho que eu gosto bastante, né? Eu já tenho ele por outra editora, mas eles relançaram e quem não tiver eu recomendo, que é o Palestina, do Joe Sacco. Ficou lindíssima a edição nova deles. E é um quadrinho, assim, maravilhoso. E para entender a questão da Palestina é bem legal. Tem outros quadrinhos, né? O Sabrina, do Nick de Narso, talvez seja esse nome. Tem o Gramsci em quadrinhos, que eu achei, assim, muito exótico. Eu gosto desses quadrinhos de teoria, né? Eu gosto muito de um que chama Logic Comics, que é da editora Martins Fontes, da WMF, na verdade, que é sobre o Bertrand Russell. Eu li um recentemente sobre a Hannah Arendt, que eu gostei muito, que também é da editora WMF. Então, esses quadrinhos que falam um pouco de teoria, eu acho divertido. Então, eu vou dar uma olhada na Veneta com pelo menos o Berlim, esse ano eu levo. Só aproveitar da Veneta, eles têm lançado, além dos quadrinhos meio tradicionais e coisas sem um pouco mais, às vezes, underground, eles têm lançado muita coisa de mangá. Então tem um chamado Homem Sem Talento, do Yoshiharu Tsuji, que eu confesso que faz um tempo que eu tô namorando, e também o Vidas à Deriva, Vida à Deriva, do Yoshihiro Tatsumi. Esses 2 catatais, então já saiu a parte 1 e parte 2, e vira e mexe eles estão lançando alguma coisa nesse estilo, um pouco de história dos quadrinhos, umas outras coisas assim. Eu confesso que eu gosto demais da Veneta. Tem o Angola Djanga também, né? Puta, o Dom de Salete. Que o Caleb já indicou algumas vezes no podcast também. Vale super a pena. Nossa, vale demais a pena, gente. Olha, se vocês quiserem um quadrinho assim totalmente diferente e com outro tipo de narrativa, o Angola Djanga é um prato cheio, bom, bem lembrado. E a Veneta, ela herdou da editora Conrad uma coleção muito legal que chama Coleção Baderna, que são os livros de teoria que são muito legais. Falam sobre contracultura, umas coisas mais assim, sobre ativismo. Eles são muito legais. Os temas, assim, a maioria dos temas são bem interessantes. Então, a Veneta é uma dessas editoras que a lista nem tá tão grande, mas vale a pena dar uma pesquisada, assim. Eu vou falar de uma editora aqui que é a Palas Editora, né? Cuidado que tem outra Palas, né? Mas a Palas Editora tem alguns livros, mas eu queria destacar, na verdade, os livros da Conceição Evaristo, que, cara, estão num preço super bom no de capa, mas, assim, acho que vale a pena dar uma olhada em outros livros. E, por exemplo, eles têm lá no catálogo deles o Becos da Memória, o Olhos d'Água e o Ponciá Vicêncio, né, da Conceição. Então, eu acho que vale a pena demais olhar os livros da Palas, mas se ainda não leu a Conceição, acho que talvez esse é o momento, porque os livros realmente estão num preço muito, muito legal, assim. Mas tem um aqui, tem uma outra editora que tem uma que a gente até leu aqui, que é a Malê, né? E aí ficar aqui a indicação dos livros, acho que talvez um dos livros que eu mais gostei nesse ano, que é o Água de Barrela, né? Da Eliane Alves Cruz. Então fica aqui a recomendação. A gente já falou no episódio que a Camila, né? Foi a convidada e foi um livro muito muito impactante, né? Assim, acho que foi muito legal e acho que vale demais a recomendação aqui.
História de uma família negra, né? Muito legal mesmo. E a Malê, ela tem o Alain Mabancou, que é um autor que eu gosto muito. Acho que, se eu não me engano, tem 3 livros no catálogo deles. E tem o Black Bazar, tem o Copo Quebrado, mas vão no seguro, tem o Memórias de Porco Espinho lá, é um livro incrível, já recomendei bastante também. Fala de escravidão, mas de uma forma totalmente diferente, num tom fabular, né? O Alain Mabancou é o autor do Congo, então fica a recomendação dele também pela Malê. Outra editora que eu acho muito legal, eu gosto muito do catálogo dela, na verdade, né? Porque eu acho que é quase uma editora de uma mulher só, que é a Mundarel, né? Tem livros muito legais sobre a Primeira Guerra, quando foi a época da comemoração, né, da Primeira Guerra, o centenário, não tem o que comemorar, né? Enfim, falas infelizes de Juliana, mas enfim, quando teve o centenário da Primeira Guerra, alguns títulos foram feitos, e agora tá rolando umas coleções, a coleção nova, eu acho que não está indo ainda, que é uma coleção com os títulos meio que do mundo, assim, com países mais exóticos e tal. Mas a coleção de autores latinos vai. Eu falei num episódio sobre aquele querido Diego, sua que ela vai, é muito legal e é um precinho bem camarada. Um que eu quero muito comprar é o Temporada de Furacões, da Fernanda Melchior, enfim, que é uma mexicana. E também tem o Não Aceite Caramelos de Estranhos, da Andrea Jefnovic, talvez, que também são autoras latinas. Tô bem afim de completar essa coleçãozinha de latinas da Mundarel, que é uma editora sempre com títulos muito, muito legais. Então, eu vou falar de algumas editoras agora, que assim, eu fiquei bem triste que elas quase não vão levar nada. E aí eu acho que é um pouco tiro no pé, porque as pessoas não, assim, só se elas quiserem muito um título, porque tem a questão do frete, né? Então, assim, o catálogo da Nós tá muito pequenininho, assim, muito pequenininho, mas lá dentro você tem a Idiaba, que a gente já indicou bastante aqui. Tem o primeiro livro, né, da Aline Bey, O Peso do Pássaro Morto, e os livros da Scholastic Mukasonga. No meu caso, eu só não tenho um dos livros, que é Um Belo Diploma, que é o último que saiu agora. Ele vai estar na feira, mas aí eu vou super considerado, tipo, putz, compro lá só um livro, vou pagar frete, ou vou para uma outra editora que eu vou comprar mais título e consigo rachar o frete, vai valer mais a pena. Eu acho que algumas editoras acabaram pecando nessa lista muito pequena, e esse foi o caso da Nós, entre outros. Eu tinha marcado a nós aqui também, a Idiaba, né? Uhum. Nós somos aqui do fã-clube da Idiaba. Vale muito a pena, gente. Tenho Minha Casa Onde Estou, as edições são lindas. Sei lá, realmente eles estão levando um pouquinho, né? Mas se você comprar todos da Scholastic, todos da Idiaba... Aí vale a pena. Vale a pena mesmo. Eu garanto que não vão se arrepender. E tem aquele autor, acho que é marroquino, francês, que você gosta bastante, Lu. Ele tá nessa lista, eu esqueci o nome do livro dele. Aquele que é digno de ser amado. Isso, esse eu vi na lista, eu lembrei de você. Eu não sei pronunciar, é Abdallah Taia, talvez, gente, mas é muito bonito mesmo. Ele é do Marrocos, é a história de um homem que se descobre homossexual no Marrocos, um lugar onde a homossexualidade é proibida, né? Uhum. Então é um livro muito bonito, é por cartas. Caleb gosta de cartas, Caleb. Olha isso, oportunidade. Já aumentou, né? Já foi. Já tem um pedido aí da Nós, para quem quiser, já tem uns livros aí, ainda assim dá para fazer. É que eles estão lançando bastante coisa da Virginia Woolf, né, os diários, os livros de ensaios, e não tem nada lá ainda. Enfim, já que a gente está falando de Oriente Médio, né, falou aqui não é Oriente Médio, Marrocos não é Oriente Médio, mas tem uma editora que eu queria indicar, que é bem bacana, vale a pena dar uma olhada no catálogo deles. Eles, de novo, foram com um catálogo bem inferior. Assim, é que assim, são duas editoras, mas elas são parte do mesmo grupo, mas elas estão divididas
na feira da na lista, mas provavelmente você vai comprar do mesmo site. Uma editora é a Roça Nova. A Roça Nova tem alguns títulos de literatura latina também, que são bem interessantes. E, enfim, eles têm algumas coisas também de ecologia, enfim, é outra pegada. Mas eles estão levando, sei lá, menos de 10 títulos. Mas eles têm um selo que chama Tabla. Eles estão separados na lista, mas eles fazem parte do mesmo grupo. E a Tabla, ela se dedica a traduzir literatura do Oriente Médio. E tem títulos interessantíssimos. Eu tô louca para ler várias coisas deles, assim, então vale a pena dar uma olhada se alguma coisa interessa a vocês, assim, para ler autores ali do Oriente Médio. Não, e só deixar registrado, né? Eu sei que a gente já falou, mas como o site da USP, né, abriga as editoras, mas aí você vai comprar no site das editoras, que daí tem ou não. Pode ser então que tenha título, não tenha. Dos que a gente falou, eu acho que estão muito dentro, mas eu acho que vale muito a pena, de verdade, as pessoas fuçarem, ver se vale o frete do outro, mas assim, com muita paciência, porque eu acho que é uma descoberta ainda, né? É um pouco nessa que você vai encontrando e falando, nossa, olha que legal esses livros, e acho que tem um quê de descoberta aí nesse sentido, né? Ainda nesse aspecto, né, dos árabes, né, do mundo árabe, tem uma editora que é a editora Sanderman, que é uma editora meio marxista, mas ela tem muitos livros sobre a questão palestina. Então, acho que vale aqui a recomendação para conhecer o catálogo. Essa editora Sunderman foi que eu comprei, não está na lista, mas eu comprei a Revolução Russa em quadrinhos, assim, que é meio curtinho, bem introdutório, que eu achei legal. E acho que vale nesse aspecto, né? Eu separei algumas outras editoras aqui, eu vou tentar ser rápido para não... Enfim, eu sei que a gente já está há um tempo. A Perspectiva, que tem muitos livros teóricos, eu separei 2 livros teóricos, né? Ela tem algumas coisas de ficção também, mas, enfim, Mimesis, né? Do Auerbach, como escrever uma tese do Eco, enfim, entre milhares de livros no catálogo. O catálogo deles é um negócio incrível. Eu separei 2. Um que é sobre o Raduan Nassar, né? Que é um livro do Estevão Azevedo. O Estevão autor, né? Ganhou o prêmio, né? Com o livro Nunca Tempo de Espalhar Pedras, que eu gosto pra caramba desse livro. Tinha saído acho que pela COSAC, e depois foi republicado, eu acho que por onde, Ju, você lembra? Acho que é pela Record, não é? Eu acho que é pela Record. Isso, porque ela publicou os 2 dele, mas O Tempo de Espalhar Pedras é um livraço. E aí ele escreveu esse sobre o Raduan, que chama O Corpo Erótico das Palavras. Então, eu confesso que eu tô de olho faz um tempo. E um outro, vou também indicar aqui de teoria, né, que chama A Representação da Criança na Literatura Infanto-Juvenil, da Isabel Coelho Lopes, né? Isabel, enfim, estudiosa e profunda conhecedora, né, da literatura infanto-juvenil, né? E ela vai falar, na verdade, aqui de 3 obras, né? Sans Family, O Pinóquio e Peter e Wendy, né? Meio que essa ideia do como é que surge o surgimento da criança na sociedade moderna, enfim. Eu gosto muito eu aprendi muito com a Isabel falando sobre ela me mostrou uma outra perspectiva do que é a literatura infantil, do que ela pode, então fiquei feliz com esse livro. Da Perspectiva, eu anotei também o Expedição ao Inverno. Pô, é verdade. Do Aaron Applefield. A gente teve uma época que a gente falava muito do Applefield, depois a gente foi parando de falar, né, que é um autor israelense aí da primeira geração, e o Expedição ao Inverno é belíssimo, assim, é o meu livro favorito dele, é muito lindo, então fica aí a recomendação também. Eu vou falar rapidinho da Bazar do Tempo, que é uma editora que está lançando bastante coisa teórica sobre feminismo. Acabaram de lançar um livro, mas pelo que eu vi não está na lista, mas vale a pena citar, que é o Papel de Parede Amarelo e Outros Escritos, que é o da Charlotte Perkins Gilman, porque, enfim, existe já o conto, né, publicado pela Record, mas ela, enfim, tem outros escritos e fizeram um compiladão, assim, então fiquem de olho em outras promoções.
Mas o que eu tô, assim, eu vi na livraria uma das poucas vezes que eu saí de casa durante a pandemia e eu me apaixonei, é o Pensar Sem Corrimão, da Hannah Arendt, que é uma reunião de ensaios dela, que é um livrão, assim, um catatal. E eu tô muito interessada, desde que eu li principalmente depois que eu li o quadrinho, eu já gostava muito da Hannah Arendt, e aí eu li esse quadrinho sobre ela, eu fiquei mais obcecada por essa mulher. Assim como eu sou obcecada por Rosa Luxemburgo. E Expressão Popular estará lá. Sempre tem um monte de coisa sobre Rosa Luxemburgo. Então, para quem gosta desta mulher, eu recomendo dar uma olhadinha na Expressão Popular. Que, enfim, esses livros mais teóricos estão lá. Não, e aí, para terminar as minhas recomendações, eu queria falar da 34, que nunca erra, né? A editora 34. Ela leva absolutamente todo o catálogo que está disponível no momento. Então, ela está levando todos os lançamentos, inclusive o Meninas, da Ludmila Ulitskaya. Agora esqueci o sobrenome dela. Ulitskaya. Eu ia falar Petrovskaya, mas essa é outra. Essa é outra russa. Exato. Outra Ludmilla maravilhosa. Mas enfim, vai levar as meninas e vai levar os lançamentos da coleção Fábulas. Um deles que é o Escute as Feras, que muita gente está falando recentemente aí no BookTube, no Book Instagram e tudo mais. Uma biografia do Roland Barthes, que eu pirei. Eu falei, meu Deus, uma biografia do Roland Barthes. E tem um outro livro deles que chama O Templo, que fala sobre a Alemanha no Entre Guerras também, que eu tô bem curiosa para ler. Então, a 34 realmente não errou. E, enfim, tem os lançamentos todos, né? Saiu recentemente o último livro do Dostoiévski para fechar a coleção deles. Tá tudo lá, gente. É maravilhoso. Só o que eles têm, o que tá esgotado no catálogo, eles não levam. Então, é assim que funciona. E tem o Passagens, né? Paisagem da Memória aí que a Lu sempre... Eu tinha anotado esse, Ju. Paisagens, não, obviamente não é lançamento, mas tá lá, vale muito a pena. Melhor livro da vida, melhor literatura de testemunho da vida. É muito, muito bom, vale a pena. Ruth Kluger, procurem saber. Mas é isso, assim, 34, o catálogo inteirinho ali, gente, procurem. Ficando aqui nos russos, tem uma editora que eu acho muito curiosa, né? Que é a editora Kalinka. E aí eu queria indicar 2 livros aqui que eu não tenho, confesso que essa eu tô de olho faz um tempo. Um deles é O Compromisso, do Sergei Dovlatov, que são contos, né, e vai falar um pouco da experiência dele na Gazeta Estônia Soviética, em Tallinn, né, cidade onde ele morou por um tempo, e são 12 contos, enfim, é um pouco... O Sergei nasceu em 1941, morreu em 1990, então acho que pega um pouco desse período que talvez a gente não tenha tanto sobre autores russos, né? Então achei interessante esse recorte, vi que saiu algumas matérias há um tempo, e também indicar que eles fizeram uma edição que é O Diabo, da Marina, agora atenção na minha pronúncia, Tsvetaeva, né, enfim, é parte da prosa autobiográfica dela, né, que vai falar um pouco até os 7 anos, né, que ela vai falar nesse daqui, um livrinho um pouco menor, mas que eu confesso que eu fiquei interessado, enfim, a Kalinka tem uns livros bem interessantes. Eu separei também aqui da editora do SESI, né, SESI SP, eles publicaram muito quadrinhos, aí publicaram algumas coisas da Kozak, e eu quero fazer a recomendação que vocês precisam comprar o Verões Felizes 1. Por favor. Do Zidru e do Lafebre. Para eles lançarem o 4 logo. Assim, eles empacaram no 3º, eu tô ali no time, mas assim, Verões Felizes 1 é maravilhoso, é uma família, e aí ele conta num jeito maravilhoso, porque eles vão contando os verões, só que de trás para frente, então a gente vai passando o tempo de outra forma, nesse primeiro, enfim, recomendo, para quem não está acostumado a ler quadrinho, eu recomendo, e lá também tem a Fazenda Africana, da Karen Blixen, no que eram as edições das coleções modernistas, né, enfim, só a brochura, mas vale a pena demais a leitura. Continuando, Ju, vocês me interrompem, tá, gente? Eu vou tentar ser rapidinho. A Relicário tinha... eu queria
enfim, tem uns livros interessantes. Eu queria destacar aqui o Tornar-se Palestina, da Lina Meruane, que a gente já falou aqui no podcast, a Joana já falou, enfim, a Lina Meruane acho que é uma autora aqui que é aqui do podcast, e também o outro livro, né, eu não tinha visto esse que tinha sido lançado, que é o Forças Especiais, da Djamila Elite, não sei como que fala o nome dela, que é chilena, né? Ela veio para Flip há uns anos, né? Acho que uns 3 ou 4 anos. O outro livro dela, o do Fogo, né? Me fugiu agora o nome. Jamais o Fogo Nunca. Belo título, belo título. Eu queria falar da editora Ubu também, dar destaque, né? Tem algumas coisas, e principalmente para duas coisas aqui, que é o Fanon, né? O Pele Negra, Máscaras Brancas, que é um livro difícil, e recentemente conversei com uma pessoa sobre ele, e a pessoa falou, tá tudo bem, é difícil mesmo, não é para ser fácil, e eu fiquei mais aliviado, né? E eles publicaram também outro livro do Fanon, que é Alienação e Liberdade, né? Que são os escritos psiquiátricos, e mais duas coisas, o Mulheres de Tijuco-Papo, da Marilene Filinto, que estava esgotado fazia um tempo. Essa edição ficou linda, linda. Ficou super caprichada, assim. A Marilene, na verdade, ele estava esgotado porque a Marilene não queria saber de ninguém, só publicou na Ubu, porque, enfim, são mulheres editoras, ela sentiu que é um outro momento, assim, ela realmente, eu lembro de ler as colunas dela na Caros Amigos, assim, há muitos anos, e ficar um pouco impressionado. E também o Chamamento ao Povo Brasileiro, do Carlos Marighella, né, que são os discursos, tem esse discurso, né, muito famoso. O livro tem uns outros acompanhamentos bem interessantes, ainda mais com o Marighella, o filme do Marighella agora no cinema, né? E só para encerrar mesmo aqui, gente, que eu já falei muito, a editora Grua, que no episódio dos latinos americanos eu falei As Hortênsias, do Felisberto Hernandes, que eles têm essa coleção de livros uruguaios nessa edição bilíngue. Eles têm uma outra, né, não tinha a lista oficial, então não sei exatamente o que eles vão levar, mas eles têm uma coleção que chama Arte da Novela, que eu acho muito simpático, boas traduções, bons títulos, né, e é uma coleção que continua, né, ainda. Eles lançaram recentemente o Quarto de Jacob, né, da Virgínia, o Carmen, né, do Prosper Mérimée, e A Briga de Dois Ivãs, do Gogol. Então tem alguns títulos dessa coleção que eu acho ótimos, são livros curtinhos. Hoje livros curtos são os meus melhores amigos. Assim, eu confesso, eu vejo um livro curto, eu já fico feliz já, essa é a minha alegria. E o último, dei uma olhada na lista, mas a Antofágica vai estar lá também. Então, para quem gosta dos livros da Antofágica, eu confesso que eu estou querendo A Morte do Ivan Illich, né, do Tolstói, uma edição final, e o Processo, com as ilustrações do Lourenço Mutarelli, né, e tradução do PT, que eu confesso que essa edição eu olhei e falei assim, eu acho que vai ficar legal na minha estante. Então é isso, gente. Vou parar por aqui, porque, nossa senhora, hein? Eu tenho mais uns aqui, poucos também. Eu separei, da Dublinense. Quem por acaso se interessou, né, em ler a vencedora do Prêmio Camões desse ano, a Paulina Chesiane, eles têm o Alegre Canto da Perdiz, que está na lista da Dublinense. E eu separei também 2 da Moinhos, que é uma editora que eu gosto muito também. Eles também têm alguns latinos bem interessantes. Mas eu separei aqui o Damas da Lua, da Yoka Hart, que foi uma das minhas melhores leituras do ano passado, uma autora de Oman. O livro é sensacional. E o A Subtração, da Alia Trabuco Zeran, né, que era uma autora que estava cotada aí para o International Booker Prize. Ela é chilena. O livro é a história dos filhos, né? Como os filhos lidam com os traumas dos pais, as heranças da ditadura. Então é um baita livro também. Esses 2 estão no catálogo da Moinhos. E da Aleph, né? A Aleph sempre tem as edições belíssimas desde de ficção científica, e eles estão com os livros caros, porque eu acho que, né, festa do livro da USP, tem que aproveitar para comprar os livros que custam pequenas fortunas. Eles levaram, né, o box da Duna, né, que é a primeira trilogia deles, e o preço de capa dessa trilogia é de R$ 249. Então,
Se você se interessa e se empolga pelo Duna, é uma oportunidade, vai estar por 124. E tem o box Fundação também, do Asimov, a saga completa, que também está pela metade do preço, também é um box caríssimo. E é isso, a Aleph era das minhas favoritas, a festa do Sim. livro. As edições deles, tem algumas edições, nossa, edição de Blade Runner, eles têm algumas edições que são belíssimas, gente, então vale a pena também se vocês gostam de ficção científica. E a gente tá evitando a companhia aqui, é isso? A gente tá sob protestos? Eu não olhei a lista da companhia, vou ser bem sincera. Assim como eu não olhei a do Dublinense, mas aí foi por falta de tempo, que eu quero dar uma olhada na da Dublinense e a da Moinhos também. O meu é da Moinhos. Eu imaginei que a Lu ia falar, mas eu da Moinhos eu quero dar uma olhada nos latinos. Ô Lu, mas assim, em nossa defesa, assim, a lista da companhia, eu fiz uma conta de padaria, assim, do tipo, quantas páginas tem a lista deles? 33. E aí, quantos títulos cabem tantos? Sei lá, sei quantos, assim. Eu acho que tinha quase 3.000 títulos, então eu falei, gente, pra quem for, assim, um abraço, vai lá e seja feliz. Seja assim. feliz. Ó, eu separei 4 só. Olha, você conseguiu mas já foi um recorde. Dos 3.000. Tem a edição do Grande Sertão, né, da capa polêmica, mas que tem uma fortuna crítica incrível, então se vocês ainda não têm o Grande Sertão, vale. Gostei que foi sutil, polêmica. Tem 2 aqui que a Ju indica sempre, que são os contos da Lígia Fagundes Telles. Livraço. Livraço, edição boa oportunidade para ter, né, que eles reuniram os contos. E não tá no preço, e ele é um livro de contos reunidos que não é preço Cortázar. Eu acho que o preço cheio dele era uns 99. Era 99. Mas, pô, é um livraço. Vale a pena. O Heimat também tá no catálogo, da Nora Krug, que é o quadrinho que a Ju ficou apaixonada. Sim, ano recomendo. passado, né? Acho que entrou nas suas melhores leituras, né, Ju? Entrou. Vale muito a pena, gente. Ele é caro, mas vale a pena. Esse é o momento, né? Esse é o momento, assim, de olhar e falar exato. assim... Compra em promoção, gente, pelo amor de Deus. Ô, Lu, eu li esse ano, vai entrar na minha lista também de melhores leituras. Ó o spoiler. Spoiler. Mas eu fiquei super interessada também quando a Ju falou. Eu acho a temática incrível. E eu separei também, a gente estava conversando com o João, né, no último episódio, sobre Nobel, mas ele falou bastante do Pamuk, que ele finalmente leu o Pamuk e gostou. A companhia tem os livros do Pamuk, alguns são adoráveis calhamaços caros também, né? Então tem, por exemplo, Neve, que está na lista, aquela capa bonita. Então, talvez seja a oportunidade também de pagar um preço mais civilizado por um livro do Pamuk. Com certeza. Pô, mas foram boas indicações, né? Sim. O livro do Cortázar não tá. Não... O livro do Cortázar não tá na lista, Apesar então... do protesto do João... Vocês que queriam aí os contos reunidos do Cortázar, não vai ser dessa vez. Não, você falou do preço do box do Duna, eu só pensando, é um Cortázar. Pô, mas você vai ler a saga toda da Duna ou um Cortázar? Aí ficou... E tá saindo filme? Tá saindo adaptação cinematográfica do Cortázar? Não tá. Então, Duna é melhor que Cortázar, só queria deixar isso registrado. Mas eu acho que se você for pegar um grupo grande e não quiser se estressar, apesar de não ter o box do Cortázar e outros lançamentos, dê preferência à Companhia das Letras e não à Record, porque a Record você só vai passar nervoso e decepção, porque aquele livro que você queria do Gabo, não vai ter. Vai ter o 100 Anos de Solidão, mas aquele que você queria, não vai ter. Sabe, enfim, então eu acho que você tem que equalizar aí as suas expectativas em relação a isso. Eu acho que a Juliana não entende a constância. É isso, eles estão ali na média. Tradição. A Ju não valoriza a tradição. Eu, inclusive, falando em tradição, hoje eu estava, né, pesquisando livros para indicar aqui para vocês, e aí eu fui baixar o documento, né, o arquivo com a lista da Record, e não baixou, deu erro. Aí eu falei, olha, faz todo sentido. Eu nunca consigo comprar na Record mesmo, acho que esse ano a gente só tá mandando a tradição aqui. Não consegui olhar a lista da Record, é isso. Sabe outra editora que eu tô sentindo falta? A Globo. Eu não vi elas na lista. Não tá, não. Vou procurar. A editora Globo tem uma história boa também.
eu quis mandar muito bem no presente pro Caleb quando ele entrou em letras na USP. E ele sempre falou que quando ele fosse mais velho, ele queria ler o Em Busca do Tempo Perdido. E aí ele sempre falava, ai, não, mas o primeiro volume da Globo tá esgotado. Na época só tinha a Globo, né? Só tinha da Globo. Aí eu falei, vou aqui olhar e tal. E aí eu falei, nossa, achei o primeiro volume. Vou comprar pro Caleb. Olha só. E tá esgotado. O primeiro volume já tem tempo. E eu achei que eu tinha feito o achado da compra, da feira. Porque sempre tem um achado que você faz, né? Todo ano você acha alguma coisa incrível na feira que você não tava esperando. E aí eu comprei. Achei, nossa, né? Puta, tô arrasando aqui. Aí eu cheguei, embrulhei, entreguei pro Caleb de Natal e era o volume 7. E aí eu falei, é por isso, eu acredito tanto em você que você vai chegar nesse volume aí. Conversinha mole essa daí, viu? Mas eu achando que eu tinha... sabe quando você fala, meu Deus, achei o livro esgotado? O que aconteceu, Ju? Não tem explicação, ela realmente achou que era um. Eles embalaram errado? Você sofreu um golpe? Isso aqui é um episódio de denúncia, não? Porque eu lembrava que o primeiro era azul. E aí esse volume 5 também era azul. Todos são azul. Não, Caleb, tem um que é verde, outro que é roxo. Verde água, né? Verde água, exato. Mas, entendeu? Só que tinha mais de um azul e eu não sabia. E aí eu comprei. E eu fiquei tão empolgada que eu nem olhei que o subtítulo não era O Caminho de Swan. E aí não era. Acho que esse episódio, na verdade, vai se resumir o Caleb e a Juliana, eles dão presentes meio estranhos um pro outro. Você vê que o amor é verdadeiro, né? Mas é isso então, gente. Temos um episódio longo aqui, hein? Eu acho que quase todos os livros aqui que a gente citou são recorrentes, né? A gente já teve episódios aí falando sobre eles. Ou seja, super recomendados. Selinho, né, Caleb? Selinho, o nome do livro Corporation aqui. Pô, total. Não, e assim, vamos pra quem, enfim, for ler os livros, né, a partir das nossas indicações aqui, marca a gente lá no Instagram, o nome do livro podcast, a gente vai adorar saber que, enfim, que vocês curtiram a indicação, que estão lendo os livros. Pra gente é muito legal saber, na verdade, a gente tá certo que é uma extensão aqui, mas a feira da USP pra mim era tão legal porque você atendia as pessoas direto, assim, você indicava livro. E, cara, teve muita gente que eu indiquei livro num ano e voltou no outro ano e falou assim: você me indicou um livro que eu gostei pra caramba e tal, sabe? E isso pra mim era, putz, eu adorava, cara. Nossa, isso era incrível, assim, meu olho brilhava e tinha livro que a pessoa não tem, né, noção, né? Você é mais novo, você não tem noção, né? Eu virava e falava assim para as pessoas, quando eu tava indicando Walter Ugumãe, alguma coisa que eu gostava muito na época, né? Filho de Mil Homens, eu falava, eu te dou aqui, meu cartão aqui do trabalho. Se você não gostar, você pode ir lá que eu te dou seu dinheiro de volta. Que idiota, né? Viu na TV, né? Muito assim, vai lá. Se você não gostar, eu te juro, tá aqui, o meu nome e meu cartão, vai lá. Celso Russomano dos livros. Se está bom para ambas as partes. Não, total. Demais. Não, é ridículo, é jovem. Mas sim, e comentem com a gente, né? Se vocês estão empolgados, se vocês vão comprar, se vocês iam na presencial, como é que foi para vocês a transição para online, ou se vocês só estão comprando porque está online. Contem pra gente lá no Instagram. É isso, né? Então até a próxima, gente. Boas compras. Sigam seu coração. Siga seu coração, gente. Vocês são adultos livres e responsáveis pelas suas próprias escolhas, tá tudo bem. Enfeitem as suas estantes. Tirem boas fotos. Se cuida, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.